Salve, salve, meu nobre aluno, tudo bem? Professor Augusto aqui na voz. Nós vamos iniciar mais uma das nossas aulas de história, tudo bem? Espero que você esteja bem nesse momento, então já pegue aí o seu livro de história, pegue aí uma caneta, um lápis e sente-se ou deite-se confortavelmente que eu vou contar uma história para vocês hoje, tá bom? A gente vai dar sequência ao conteúdo que a gente estava estudando na última aula. O conteúdo, a gente terminou a última aula de história, né, lendo o texto da página 6, que nos trazia ali o conto de Dédalo e o seu filho Ícaro, né, sobre as asas feitas com cera, e Ícaro viaja muito próximo ao sol, a cera derrete e Ícaro acaba caindo no mar, né? Então a gente leu essa história na última aula. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos a partir da página 7 do seu livro. Então pegue aí o seu livro, abra na página 7. E o primeiro conteúdo que nós vamos abordar aqui nessa aula de hoje é sobre mais um dos aspectos culturais da Grécia Antiga. Mais um dos aspectos culturais dessa civilização tão rica e tão importante para a nossa sociedade, para o nosso mundo ocidental. Vamos lá. O próximo aspecto da cultura que eu quero que nós vamos estudar é as Olimpíadas. São, né, as Olimpíadas, os esportes olímpicos. As Olimpíadas é uma criação do povo grego que vai surgir lá. As primeiras Olimpíadas foram realizadas lá no ano de 776 antes do nascimento de Cristo, numa cidade chamada Olímpia, localizada muito próximo ao Monte Olimpo, a morada dos deuses. Os jogos eram realizados em homenagem a Zeus, o protetor de Olímpia. Então aqui mais uma vez nós temos a mistura da realidade com a ficção, com a mitologia grega. A Grécia, o povo grego era um povo muito ligado à questão mitológica, à questão da fantasia, ok? Então aqui os Jogos Olímpicos eles são realizados em homenagem a Zeus, o protetor do Olimpo, né? O deus protetor do Olimpo. E a cidade de Olímpia, que levava o nome de Olímpia, já por ter relação, segundo eles acreditavam que a cidade estava muito próxima ao Monte Olimpo, que seria a morada dos deuses. Então os jogos eram realizados, né, em homenagem a Zeus. Essa era a ideia principal no início aí de realizar os Jogos Olímpicos, para homenagear Zeus. Tais jogos, então, os Jogos Olímpicos, se tornaram um evento muito especial entre as cidades e estados gregas. Então, durante um tempo, esses esportes olímpicos eles deixam de ser uma prática isolada que aconteciam somente na cidade de Olímpia, e ele passa a ocorrer, os esportes olímpicos, as Olimpíadas, passa a atrair povos de outras cidades e estados. Então, esse evento deixa de ser um evento ali regional, localizado somente na cidade de Olímpia, e passa a atrair pessoas de outras cidades. Atletas, então, agora de outras cidades e estados, vinham para Olímpia para participar dos Jogos Olímpicos. Então, as Olimpíadas, com um tempo, acabam se tornando um grande evento nas cidades e estados gregas, e eram repetidos a cada 4 anos, tal como acontece ainda hoje. As Olimpíadas são realizadas a cada 4 anos, e já lá na Grécia Antiga também esses jogos eram realizados de 4 em 4 anos. Durante esses jogos, tamanha a importância das Olimpíadas, qualquer guerra que estivesse em curso no momento, ela era paralisada durante o período das Olimpíadas. Então, se uma cidade estivesse em guerra com outra, durante o período das Olimpíadas, eles faziam ali um período de paz para poderem assistir e participar das Olimpíadas. Tamanha a importância desses Jogos Olímpicos, eles eram capazes de parar uma guerra para assistir ou participar das Olimpíadas. Os vencedores dos Jogos Olímpicos ganhavam uma coroa de louros, simbolizando
que aquele cidadão estava entre o preferido dos deuses. Então, os vencedores de cada modalidade, da modalidade ali de corrida, do arremesso de disco, quem vencesse as provas, hoje quando nas Olimpíadas o atleta vence a prova, ele recebe uma medalha, certo? Então a gente tem a medalha ali de ouro para o primeiro, prata para o segundo e bronze para o terceiro. Aqui na Grécia Antiga, o vencedor, o único vencedor, né, o que fica em primeiro lugar, ele recebia uma coroa de louros. Pesquisa aí na internet depois para vocês verem, uma coroa de louros, que vocês vão ver como que era essa coroa. E essa coroa era um símbolo de status social muito grande, porque eles entendiam que se você venceu os Jogos Olímpicos, foi porque os deuses quiseram. Então você era um dos preferidos dos deuses. Porque eles acreditavam então, lembra que na mitologia grega, aqui na cultura grega, eles acreditam que a pessoa, o ser humano, já nasce com seu destino traçado, certo? Então, se você vence os Jogos Olímpicos, é porque os deuses têm você como um dos seus preferidos, entende? Então, vencer os Jogos Olímpicos era uma demonstração de que você era ali, tinha uma preferência entre os deuses. As Olimpíadas vão ser suspensas nesse período da antiguidade, elas vão acontecer na Grécia, só que a partir de um determinado ano, lá no ano de 393 a.C., ok? Então vamos lá, os Jogos Olímpicos surgem no ano de 776 a.C., ok? Então vamos lembrar, antes do nascimento de Cristo, né? Então os anos vêm de forma decrescente, então a gente decresce, né? Então de 776 você conta até chegar no ano 0, que é o nascimento de Cristo, né? No calendário cristão. E esses Jogos Olímpicos vão ser suspensos lá no ano de 393 depois de Cristo por um imperador romano chamado Teodósio. Então, no ano de 393 depois de Cristo, essas Olimpíadas vão ser suspensas, porque o Teodósio considerava que não era legal, era uma festa pagã. Ele considerava, Teodósio era um imperador cristão, imperador romano cristão, e considerava um ritual pagão a realização das Olimpíadas. E aí você pode se perguntar, professor, o que é um ritual pagão? O que é pagão? O que é paganismo? Um ritual pagão, se considera um ritual pagão todo aquele que reverencia ou idolatra a vários deuses. Então, paganismo está relacionado com politeísmo. Vamos lembrar que a religião grega era politeísta. Entende? Lembra? A religião grega era politeísta, eles acreditavam em vários deuses na mitologia grega. Então, Teodósio, que era um imperador romano e cristão, o cristianismo é uma religião monoteísta, o Teodósio considerava um ritual pagão, um ritual que tinha como objetivo referenciar os deuses. Vamos lembrar, no início das Olimpíadas, qual que era o objetivo? Homenagear a Zeus. Então, Teodósio, ele considera as Olimpíadas um ritual pagão, que homenageava deuses politeístas, deuses de uma religião politeísta. Então ele suspende e as Olimpíadas voltam a ser realizadas apenas no ano de 1896. Então olha aqui, as Olimpíadas são suspensas no ano de 393 e voltam a ser realizadas somente no ano de 1896. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Ainda nós estamos na página 7. Vamos falar sobre mais uma das criações do povo grego, mais uma das contribuições do povo grego para a nossa cultura. E essa contribuição é o teatro, né? O teatro surge então lá na Grécia Antiga, em meio a festas em homenagem a um deus da mitologia grega, o Dionísio. Dionísio era deus do vinho. Deus do vinho, um deus que praticava aí a cultura da uva, e era um deus então que era referenciado nessas festas que deram origem ao teatro. Então o teatro vai ter origem também em uma festa para homenagear um deus. Assim como as Olimpíadas foram criadas para homenagear a Zeus, o teatro, as festas que deram origem ao teatro, foram criadas para homenagear a Dionísio, deus do vinho. Nessas festas que originaram o teatro, somente homens podiam participar. E como eram essas festas? Eles dançavam, cantavam e faziam encenações.
encenavam, atuavam, colocavam aí, então havia coral, eles se fantasiavam de sátiros. Sabe o que é um sátiro? É outro personagem, outra criação da mitologia grega. O sátiro é um ser que é metade homem e metade bode. Então eles se vestiam com fantasias e faziam graça, cantavam, dançavam. E aí, em determinado momento, segundo a história, em uma dessas festas, um cara chamado Téspis era o nome desse cara, ele fez o seguinte: ele estava no meio da festa dançando e cantando, e aí do nada ele parou e começou a encenar, atuar, fazer de conta que ele era Dionísio, o deus do vinho. Então ele começa a conversar ali e fazer de conta, atuar, encenar, encarnou o personagem de Dionísio. E aí as pessoas observaram: olha que legal, se a gente encenasse aí vários deuses, cada um representasse um deus aqui da mitologia grega, fizéssemos uma encenação. E dessa forma nasce o teatro, né? Mostrando então que era possível uma pessoa representar outra, representar alguém. Então, desta forma, a partir dessa festa, surge o que a gente conhece hoje como teatro, tá bom? Vamos avançando aqui, seguindo na página 8 nesse momento. Página 8, tá na tela já. Vamos lá. Os atores eram sempre homens, então, início aqui do teatro, somente quem podia participar e quem podia atuar eram os homens. Eles usavam, então, máscaras para interpretar diversos personagens. Todo mundo podia assistir às peças teatrais, mesmo que não era considerado cidadão na democracia grega. Quem é que não era considerado cidadão na democracia grega? Tá entre parênteses na página 8. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravizados. Então, mulheres, crianças, estrangeiros e escravizados não eram considerados cidadãos na democracia grega. Só que eles podiam assistir às peças teatrais. A peça teatral era algo geral. Qualquer pessoa poderia assistir uma peça teatral. Embora somente homens pudessem atuar, todos podiam assistir. Na Grécia foram criadas dois gêneros teatrais: a tragédia e a comédia. Então, a tragédia, ela representa o quê? Representava o gênero teatral de tragédia, representava a luta do corajoso herói contra o seu destino. Só que no final, o final sempre era trágico e infeliz. Então o herói lutava contra o seu destino, mas no final ele acabava não conseguindo contrariar o seu destino. Então no final, as peças de tragédia normalmente terminam com um final que não é feliz, um final infeliz. Os principais autores desse gênero chamado tragédia vão ser Sófocles, Ésquilo e Eurípides, tá bom? E o outro gênero teatral criado na Grécia, a comédia, visava muitas vezes satirizar estadistas e intelectuais atenienses. A comédia, então, como vocês conhecem, né? A comédia é a parte mais engraçada, né? Se a tragédia é um gênero mais pesado, mais triste, né? Que faz você chorar, a comédia ela vem com aquela intenção de fazer você rir, de fazer a pessoa alegre. E com os principais autores do gênero tragédia, nós temos o Aristófanes e o Menandro, ok? Avançando agora já aqui na parte de baixo da página, você pode observar, então a construção aí, essa imagem mostra uma construção de o que era, né, um teatro, o teatro de Epidauro, lá na Grécia Antiga. Esse teatro tinha capacidade para 15 mil pessoas. A sua acústica perfeita permitia ao público escutar os autores de qualquer lugar da construção. Então olha aqui, gente. Vamos lembrar, nessa época não havia microfones, não haviam caixas de som, nada do tipo. Então os atores ficavam lá naquela parte ao centro. Se você observar lá no centro da imagem, lá embaixo, tem o que seria mais ou menos um palco. Então os atores ficavam ali e o público ficava... Tudo isso que está em primeiro plano na imagem são as arquibancadas, né? O local onde as pessoas ficavam sentadas para assistir essa peça teatral. Mas a arquitetura aqui foi tão bem desenhada que em qualquer local que você sentasse aqui na plateia, você conseguiria escutar muito bem o que estava sendo dito, né? O que estava sendo falado lá no palco.
Olha só, se você imaginar que não existiam microfones nem caixas de som, isso é algo fantástico. Porque 15 mil pessoas aqui e você conseguir de qualquer local escutar o que estava sendo dito lá no palco. É muito interessante. Vamos lá, se você quiser nesse momento, você pode pegar o seu celular, se você já tiver o aplicativo do RA Positivo, você pega o seu celular, abre o aplicativo do RA Positivo, aponte para esse código, para esse pequeno código aí escrito RA no livro, e ele vai te mostrar o teatro de Epidauro em forma de realidade virtual, tá bom? Então, se você quiser nesse momento, pausa esse vídeo e faz esse teste. Usa o RA Positivo para você ver o teatro de Epidauro na realidade aumentada, ok? Seguindo aqui, vamos falar sobre mais contribuições da cultura grega, né, do povo grego. Filosofia, ciências e arte. Vamos lá, os gregos, gente, buscavam criar explicações para o mundo. Queriam explicar de onde a gente veio, como que o ser humano surgiu na Terra e outras coisas. A mitologia era uma forma de explicar isso. A mitologia grega explicava, Zeus então tinha criado os homens, tinha criado o planeta e coisas do tipo. A mitologia, então, era uma forma de explicar o mundo. A filosofia, que é uma das criações do povo grego, filosofia que significa aí, amor à sabedoria, surgiu também como uma tentativa de buscar respostas para as questões da vida humana. O pensamento filosófico buscava explicar a realidade por meio da razão. Na cidade de Atenas, na polis de Atenas, que é uma das polis da Grécia Antiga, viveram importantes pensadores, importantes filósofos. Nós temos aqui Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? Esses são os 3 principais filósofos que viveram em Atenas, né? Viveram na Grécia Antiga e influenciaram muito na filosofia. Na Grécia Antiga a gente não tinha, então, uma divisão entre as ciências, né? Então, a maioria dos pensadores se dedicavam a filosofia, matemática e astronomia. Se dedicavam a essas 3 áreas do conhecimento, né? Bastante coisa, filosofia, matemática e astronomia, que é você observar os astros, né? Do céu, as estrelas, os planetas. Essa nova forma de tentar compreender o mundo buscava na natureza e não no ser humano a explicação para os acontecimentos. Então agora, a partir dessa nova forma de pensar, de buscar explicações para o mundo, o povo grego passa então a buscar explicações na natureza e deixa de buscar as explicações no ser humano. Então passam agora por um momento de observação. Então o povo grego agora passa a observar muito a questão da astronomia, o movimento das estrelas, período ali de chuvas, o período de seca. Então começam a observar na natureza, a natureza influenciava a vida do ser humano. Eles passam a observar e buscar na natureza algumas respostas. Gente, essa aula eu vou encerrar nesse momento, porque senão vai ficar muito longa e aí fica ruim para vocês, eu não quero cansar vocês. Só um aviso, as atividades que estão no capítulo aí, enquanto a gente vai estudando o capítulo, existem algumas atividadezinhas, tá? Essas atividades vocês devem realizá-las, tá? Então pode ir voltando na apostila aí, no livro, por onde a gente já passou lendo e explicando, e todas as atividades que vocês encontrarem nessas páginas anteriores, vocês podem realizar, tá bom? E eu também vou deixar como uma atividade para vocês realizarem lá no caderno de atividades, na página 5 do seu caderno de atividades, você realize as 3 atividades que estão presentes na página 5, tá bom? Então realize essas 3 atividades que posteriormente nós vamos corrigi-las, tá bom? Eu vou encerrar essa aula por aqui, foi um prazer ter você aqui comigo. Não fique com dúvida, tá? Qualquer dúvida que surgir, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Pode ser lá no grupo, pode ser no particular, mas não fique com dúvida, tá bom? Foi um prazer ter você até esse momento comigo. Um abraço e tchau!